Quando Leo abriu os olhos, ele ficou desanimado com um dia, pois lembrou que teria aquela insuportável aula de geografia. Ele gostava da escola, porém certas matérias eram muito entediantes. E estranhamente, não escutou seu pai vindo acordá-lo. Finalmente, se sentou na cama e, olhando para o seu móvel de cabeceira, ele reconheceu a foto que seu pai tinha encontrado na noite anterior. Era ele, uns 5 anos mais novo, ao lado de seu melhor amigo na época, e eles estavam abraçados. Logo que percebeu que seu pai tinha saído de casa, se arrumou em meia hora, trancou a porta e saiu. A parte mais legal do seu dia só começava, de fato, quando ele encontrava Bernardo na sala de aula, rindo sempre de alguma coisa muito idiota. Ele não era a pessoa mais inteligente do mundo, mas quase sempre era legal de conviver. E sempre concordava com tudo que Leonardo falava, diferente de Diego, seu melhor amigo. Diego sempre foi tão inteligente quanto Leonardo, ou mais, e sempre tinha respostas para tudo na ponta da língua. A chance deles serem amigos era pequena, pois sempre tentavam fazer um competir contra o outro. Mas mesmo assim, a amizade deles sempre prevaleceu sobre qualquer competição. Quando Leonardo chegou na escola, encontrou Bernardo, que estava rindo, por qualquer motivo aleatório, assim como ele fazia todos os dias. Menor, adivinha? Entrou logo um garoto novo na escola, ele é esquisitão. Até uma criança de 5 anos deve ser mais descolada e mais legal que ele, te juro. Um garoto novo no meio do mestre? Mas por que ele entrou agora, do nada? Acho que ele mudou de cidade com a mãe dele, foi isso que eu ouvi. O que ele fez para que você já falasse que ele é super esquisito? O jeito que ele... Interrompeu a professora entrando na classe. Fez a chamada e se dirigiu ao garoto moreno na primeira fileira, e pediu que fosse à frente e se apresentasse. Bom dia, me chamo Ícaro. Eu sou novo na cidade, como todos vocês já sabem. Na verdade, eu nasci aqui, mas fui embora quando meus pais se divorciaram. Seu pai também foi comprar cigarro? Não, na verdade ele nem fuma. Mais pessoas riram e Ícaro continua perdido, tentando encontrar um motivo para isso. Olhando para o canto da sala, ele vê um rosto estranhamente familiar e fica um tempo parado, tentando ver quem é o garoto, até que se lembra do nome. Você se chama Leonardo, né? Sim. Por quê? Te conheço? Claro que me conhece. Eu era seu melhor amigo antes de me mudar daqui. Nós brincávamos o dia todo juntos, se lembra? Ícaro esperava que seu amigo o reconhecesse, mas o que teve, na verdade, foi um olhar desesperado. Léo não queria ser zoado, e pensando em 1000 maneiras de como sair dali, falou sem pensar. Tem razão, Bernardo. Ele é super esquisito. E estranhamente, uma parte dele sentiu dó assim que as palavras saíram de sua boca. Enquanto desciam para o intervalo, Diego e Léo conversavam. Você realmente não conhece ele? Sinceramente, eu conheço. Por que fez aquilo, Léo? Estragou a experiência do garoto logo no primeiro dia de aula. Cara, se você vier aqui me dar uma lição de moral, como se fosse uma criancinha, você pode ir embora. Eu sei que eu fiz lá atrás, não foi legal, mas só escapou. Eu achei que nunca mais fosse ver ele, e ele só aparece aqui e me reconhece. Nem parece verdade ainda. Você vai se desculpar com ele, né? É claro que não. Eu passei mais de 5 anos sem trocar uma palavra com ele, Diego. Ele sumiu. E agora ele quer agir como se nada tivesse acontecido. Ele não merece um pedido de desculpas. E mais, eu sei que se eu for lá falar com ele, ele vai querer ser meu amigo de novo. E qual seria o problema nisso, Léo? Ele ir embora de novo! Ambos ficaram um bom tempo quietos, pois até Leonardo ficou surpreso com a situação. Após isso, Diego abraçou Leonardo e ambos passaram o resto do intervalo falando sobre a banda de rock favorita dos dois, pois, de alguma forma, Diego sempre sabia do que seu melhor amigo precisava. No dia seguinte, Ícaro ainda estava esperançoso. Ele pensou que a reação de Leonardo foi justificável, pois ele foi pego de surpresa com sua volta. E otimista dessa maneira, ele foi para a escola, esperando que seus colegas fossem gentis com ele, para que não comesse seu lanche sozinho de novo. Mas logo notou que nada mudou, e as piadinhas sobre ele apenas tinham aumentado. Nem é tão engraçado assim, ele pensou.
Logo quando ia começar a aula, Leonardo entrou junto com o mesmo amigo de antes. Olhou para Ícaro por um instante e antes que Ícaro pudesse falar com ele, o professor entrou e começou a aula. Finalmente, acabaram as 2 aulas de educação física e começou o intervalo. Então Léo saiu da sala e Ícaro tentou alcançá-lo. Mas antes, ele foi interrompido por uma garota de sua sala que se pôs à sua frente. Ela viu que Ícaro queria continuar andando, mas não ligou e se apresentou. Bom dia, me chamo Sofia, tudo bem? Tudo sim, mas você poderia me dar licença? Eu poderia te conhecer depois, mas agora eu preciso. Precisa ir atrás do Leonardo? Percebi. Isso não é da minha conta, mas eu acho que você não deveria fazer isso. Por quê? Bem, convivo com o Leonardo há 5 anos e ele não é o tipo de pessoa sociável e ele não gosta de conversar com alguém que não sejam seus colegas normais. Então 99% de chance de ele não te tratar bem. Bom, ainda existe 1% de chance disso acontecer, né? Você quer mesmo cantar com a exceção? Eu não faria isso se fosse você. Por mais que eu ache legal você ter vindo me aconselhar, por que fez isso? Porque você é novo na escola, na cidade. Isso me parece exatamente o tipo de situação onde nós precisamos de amigos. E eu posso ser sua amiga. E de repente, as esperanças de Ícaro voltaram assim que sua primeira amizade começou. Sofia e ele passaram todo o intervalo juntos e conversando sobre as coisas mais variadas possíveis. Ele mal podia esperar para chegar em casa e contar à sua mãe que agora tinha uma nova amiga. No dia seguinte, Ícaro acordou determinado a reestruturar sua amizade com Léo. Foi para a escola com a esperança de falar com ele, mas assim que ele entrou na sala, a aula começou e Sofia veio logo atrás. Ela sentou atrás de Ícaro e eles ficaram conversando, fazendo piadinhas entre si a aula inteira. No final da aula, os dois estavam cansados e Sofia levantou no impulso. Finalmente, vamos pro intervalo? Preciso fazer uma coisa primeiro. Ele sabia que Sofia estava com um olhar de "Por que você está fazendo isso?" Mas continuou andando até estar frente a frente com Leonardo. Mas antes mesmo que ele pudesse abrir a boca, o mesmo garoto que estava com Leonardo nos dias anteriores falou. Esse garoto esquisito, não sai do seu pé, né, Léo? Leonardo apenas ignorou a situação. Então Ícaro voltou para sua cadeira e forçou um sorriso. Podemos ir pro intervalo agora. Você sabia que não precisa dele como amigo, certo? Ele nem é alguém legal. Você não conhece ele. E você acha que conhece? O silêncio que começa dessa vez é mais desconfortável até que eles se sentem em uma mesa e vendo um sanduíche que Ícaro levou como lanche, Sofia o questiona. O que é isso no seu pão? Doce de leite. Quer um pedaço? Não, isso é estranho, nojento. Você nunca teve muitos amigos, né? Eu sempre tive muitos amigos. E quase todos gostavam quando eu oferecia um pedaço do meu lanche. Como era lá na outra cidade? Eu gostava de lá. Inclusive, fiquei um pouco triste de ter que me mudar. Porque sei que eu não consigo manter amigos depois que eu vou embora. Mas gosto de mudanças. Eu não gosto muito, sou péssima em fazer novos amigos. Pois eu te acho muito legal. Você veio falar comigo, se oferecendo pra ser minha amiga. Ah, mas é diferente. Por que seria? Você só precisa acreditar que as pessoas vão gostar de falar com você. Porque essa é a verdade. Você é muito legal também. Os dois sorriram e Ícaro estava se sentindo extremamente feliz de saber que sua nova amiga acreditou nele. E apesar do que aconteceu, ele se manteve esperançoso. No dia seguinte, Ícaro e Sofia estavam escutando música e conversando, quando chega um garoto que Ícaro não conhece. Professor de matemática atualmente do 9,5? Bom dia pra você também. Seria um bom dia se ele tivesse me dado 10. Oi, eu me chamo Diego. Nós somos da mesma sala, mas eu nunca falei com você. Então imagino que você não me conheça. Ah, muito prazer. Eu me chamo Ícaro. Acho que todo mundo te conhece. Não acho que deva esquecer o que o Léo disse a você há 3 dias atrás. E me desculpe por isso, inclusive. Ele não costuma fazer isso. Você errou o sinal na resposta da 9. Sério? Sim, foi meio ridículo, na verdade. Então você acha que Leonardo não vai querer voltar a ser meu amigo? Não tenho ideia. Provavelmente nem ele sabe. Mas ele é uma pessoa muito mais legal do que parece. Principalmente São Bernardo por perto.
Esse garoto que tá sempre com ele? Sim, aquele garoto que usa chuteiras feias e coloridas todos os dias. Mas voltando ao que você queria saber, Ícaro, Léo não aceita conselhos de ninguém, muitas vezes nem de mim. Então a única coisa que você pode fazer é esperar. Eu vou falar com ele, pois eu não concordo com as piadinhas de Bernardo. Eu sei que Léo também não. Mas se ele não voltar a falar com você, não pense que foi culpa sua. Se a Sofia virou sua amiga, significa que você deve ser muito legal. Ícaro sorriu e agradeceu a Diego. O garoto foi embora e Ícaro voltou a conversar com Sofia. E agora ele estava muito mais esperançoso e otimista. Quem sabe Diego poderia ser um novo amigo. Passaram-se 5 dias. No 5º dia, tudo parecia normal. Ícaro estava se adaptando bem, apesar do primeiro dia. Léo notou que ele estava ficando amigo de uma garota chamada Sofia, que ele achou estranho, já que ela era mais focada em notas do que amizades. Pensou isso enquanto falava para Bernardo. Mas nada foi tão estranho quanto o 6º dia. Diego é o melhor amigo de Leonardo, mas não fazia mais questão de sentar perto dele. Pelo contrário, estava sentado perto de Ícaro. Chegando na hora do intervalo, ele foi mais estranho, pois Léo viu Diego sentado junto com Ícaro em um banco. Ele parou indeciso, viu Ícaro sair e foi diretamente falar com Diego. Agora você é amigo dele também? Eu sei que você me deu aquele sermão sobre não estragar a experiência dele aqui, mas você precisava virar amigo dele para pegar essa lição de moral? Você sabe muito bem que eu não faria isso. Eu virei amigo dele porque ele é legal, só isso. Ser seu melhor amigo não significa que eu vou falar com as pessoas pensando no que você vai achar, Léo. Por acaso você virou amigo de Bernardo para me irritar? É realmente necessário colocar ele nisso se você odeia tanto ele? Não é como se eu tivesse a opção de fingir que ele não existe, Léo. E outra, eu sei que você não quer ouvir elogios sobre o Ícaro, mas a verdade é que ele é muito inteligente, diferente de certas pessoas. O cara já montou um quebra-cabeça de 5.000 peças. Léo pareceu não só impressionado, mas Diego o conhecia melhor do que isso. Mas ele decidiu ignorar tudo o que aconteceu e eles começaram a conversar sobre as bandas que eles acompanhavam. E era em momentos como esse, onde Leonardo sentia que não importavam os problemas bobos que eles tivessem, Diego ainda era seu melhor amigo. E ele nem queria imaginar como seriam as coisas se ele não fosse. Léo estava empolgado com as 2 aulas de artes que iria vir, depois de suportar as de ciências. Sentou em sua mesa e a professora anunciou que fariam trabalhos em dupla, sendo que as duplas seriam sorteadas, o que deixou Léo chateado, pois sabia que não faria o trabalho com o Diego. A dupla de Léo acabou sendo justamente Ícaro, e Léo sentou-se ao seu lado, meio descontente com sua dupla, mas focou no desenho e começou a rabiscar sua ideia. Enquanto ele explicava animado, Ícaro se contagiou com a animação, adorando a ideia e observando Léo desenhá-la. Então o sinal tocou e a professora de artes pediu para que eles guardassem os desenhos para que terminassem depois. Sem perder tempo, Leonardo se levantou e colocou sua cadeira perto de Diego para ver sua releitura e falou para Ícaro guardar o desenho para eles continuarem depois. Léo fica assustado quando percebe que a aula acabou. Enquanto arrumava suas coisas, pensando em encontrar Bernardo na saída, Ícaro vem até ele e fala: Quando a gente vai terminar o desenho? Na próxima aula de artes. Eu sei que a professora não pediu, mas acho que pra gente terminar em casa. Eu esperava que a gente pudesse fazer isso. Até agora a gente não teve uma chance de se reaproximar. Não parece nem que nós somos amigos. Nós não somos amigos. Nós não somos amigos há muitos anos. E se depender de mim, nós vamos continuar não sendo. Eu realmente não sei por que você decidiu isso. O que eu fiz. Mas não precisa me tratar assim. E como você espera que eu te trate? Se desde o primeiro dia que você chegou, eu tô falando que não quero ser seu amigo. O que mais eu preciso fazer pra você entender isso? Antes mesmo que ele pudesse responder, Leonardo finalmente fechou a mochila e saiu da sala. E se isso fosse uma história em quadrinhos, Ícaro estaria todo vermelho de raiva, da cabeça aos pés. Era uma segunda-feira, e nesses últimos dias, Ícaro estava ignorando completamente Léo, deixando de ter aquela vontade de falar com ele. Ícaro estava ali, mas para ele, Léo não estava mais.
Isso fez Leonardo ficar levemente arrependido. Léo entra na sala e Ícaro continua o ignorando. Ele não se importa, pois hoje teria aula de artes, mas lembra que teria que terminar o desenho com Ícaro. Então se senta ao lado dele e se pergunta se ele está realmente bravo. Logo soube quando ele falou. Pode desenhar o que achou legal. Foi a única coisa que Ícaro disse, colocando o desenho sobre a mesa que Léo pegou. Vendo como Ícaro estava, ele começou a se sentir mal por isso. Até a professora notou a distância entre os dois, mas Léo focou no desenho e só parou quando tocou o sinal. No intervalo, Léo estava andando sozinho quando encontrou a professora e ela veio falar com ele. Eu pensei que você e o Léo estavam virando amigos, vocês estavam se dando tão bem na última aula. Nem foi tanto. Foi impressão sua. Oh, que pena. Que ele parece muito legal, Léo. É, o Diego disse a mesma coisa. Mas não é o que parece pra mim. E por que não? O que aconteceu entre vocês? Ele não parava de tentar falar comigo, mesmo que eu estivesse evitando ele. E eu falei que não queria ser amigo dele. Então a gente meio que discutiu na quarta-feira. E ele falou que eu tava tratando mal ele. Você tá se sentindo mal por isso? Não, Então por que você tava tão fechado na aula e tá assim agora? Léo, não tem problema em arrumar uma vez ou outra. Você sente que pisou na bola, que fez alguma coisa errada, é só pedir desculpa, tá bom? Eu acho que ele vai aceitar essa desculpa. mas eu não acho que devo um pedido de desculpas pra ele. Oh, que isso, Leonardo? No fundo desse seu coração gelado, eu tenho certeza que você sente que deve sim. Mas ó, só pensa nisso por enquanto, tá bom? Porque você é uma pessoa empática, eu sei que você consegue fazer isso. Eu sou o quê? Empático, você consegue se colocar no lugar dos outros e entender os sentimentos deles, entendeu? Mas agora, ó, eu tenho aula no 3M2, eita, sala bagunceira, mas ó, eu te vejo na próxima aula, tá bem? Léo ficou pensando nisso durante muito tempo e não chegou numa decisão. Então decidiu falar com Diego, pois provavelmente ele poderia ajudar. Você sabia que eu e o Ícaro meio que brigamos na quarta-feira? Sabia sim, Sofia me contou. E você acha que eu devia pedir desculpas? Isso é você quem deveria decidir, Léo, não eu. Você acha que você deveria fazer isso? Eu não achei isso, mas a professora Lana sugeriu. E agora eu tô confuso, porque hoje o Ícaro nem olhou na minha cara. E aí você sentiu vontade de se desculpar com ele? Eu não sei, cara. Eu acho que é isso que você quer fazer. E sinceramente, Léo, você não perderia nada com isso, considerando que realmente você não foi a pessoa mais legal com ele no início. Você é fraco, Sasuke. Te falta empatia. Eu vou pedir desculpas pra ele amanhã. Agora, você acha que a sua mãe deixa você ir comigo almoçar lá em casa hoje? Quando começou a aula de educação física, Ícaro não gostava, diferente de Bernardo e Léo, que foram os primeiros a levantar. Mas Ícaro sabia que essa aula compensaria todas as outras. Ícaro sabia que a classe iria para a quadra, então ele quis ficar por último, pois tinha coisas a fazer. E caso ocorresse um acidente no intervalo, ele seria o último culpado a ser cogitado. Demorou um tempo para que subisse, tempo o suficiente para verificar se ele fez tudo corretamente. E depois disso, subiu para fazer a aula. No final da aula, ele saiu rapidamente ao lado de Sofia. Vamos ficar na sala durante o intervalo hoje? Não tô a fim de subir as escadas de novo só pra descer pro pátio. Não, vamos descer. Eu não gosto de comer aqui. É meio deprimente. Tá, vamos. Ok, eu só preciso tomar água antes, mas pode ir na frente pra pegar um lugar na mesa. Chegando no pátio, Sofia viu Léo, que estava sentado. Ela viu que quando ele mordeu seu sanduíche, ele entrou em desespero e saiu correndo em direção ao bebedouro. Quando ia tomar água, o bebedouro parecia estranho. Quando ele apertou o botão, saiu um jato muito forte de água que molhou ele inteiro. Todas as pessoas começaram a rir, e Léo só conseguiu se afastar do bebedouro para não se molhar mais. Sofia encarou Ícaro de forma séria.
e pelo olhar dela, ele parou de ir imediatamente. Você fez isso? Você não achou engraçado, então? Claro que não. Tudo bem, talvez um pouco. Mas você tá errado, cara. Por quê? Ele não foi exatamente muito legal comigo, você sabe disso. E como isso te torna melhor que ele, Ícaro? Sofia subiu as escadas antes que ele respondesse. Ícaro foi atrás. Quando chegam na sala, encontram Léo tentando se secar e Diego conversando com ele. Quem você acha que fez isso? Não pode ter sido o Bernardo. Ele tava comigo desde que a gente saiu da sala de aula mais cedo. Então, sem suspeitos ainda? É, sem suspeitos. Bom, quando a gente achar essa pessoa, eu vou aplaudir ela. Você vai falar comigo hoje? Eu não parei de falar com você. Mas você tá estranha. Quando você se desculpar, eu volto ao normal. Eu vou me desculpar mais tarde. A conversa foi interrompida pelo início da aula de história, que Ícaro adorou cada segundo. Ao final, Sofia cutuca o ombro dele. Você vai se desculpar com ele agora? Ícaro respirou fundo e foi falar com Léo. Bom, eu queria falar com você também. Me desculpa por ter te tratado mal quando você chegou aqui e por ser mal educado naquele dia. Você não tinha paciência, mas eu não devia ter te tratado daquele jeito. Eu vou me desculpar também. Pelo que aconteceu ontem. Desculpa por ter colocado a pimenta no seu sanduíche. Foi você que fez aquilo? Sim, mas eu já me arrependi. Sofia já me deu uma lição de moral. E eu entendo que você tem motivos pra não querer ser meu amigo. Ícaro esperava que Léo ficasse bravo com ele. Porém, ele apenas permaneceu calmo e saiu. Ícaro desceu as escadas para encontrar Sofia, que estava com Diego. Antes dele alcançar Sofia, Léo foi até Diego e chamou ele para outro canto. Enquanto isso, Ícaro parou na frente de Sofia. Bom, eu me desculpei. E eu imagino que ele não levou numa boa. Ele não me pareceu muito feliz aqui. Na verdade, ele não falou nada. Nem parece bravo. Só levantou e saiu da sala. Ícaro ficou pensativo até a aula de artes. Quando eles voltaram para a classe, ele e Léo iriam terminar o desenho, e Léo parecia estranhamente calmo. Então Ícaro falou: Pode desenhar o que acha melhor. Você é tão ruim assim em artes? Você pode me dar ideias também. Esperando algo ofensivo, viu o garoto rindo. Ele se sentiu confuso e o Leonardo aparentemente percebeu, pois explicou. Você acha que eu ainda tô bravo contigo, né? Eu sei que foi o que pareceu, mas eu mereci um pouco daquilo. Eu não posso tratar ninguém mal só por não ser um dos meus amigos. Você é bem mais legal do que eu achei quando eu entrei aqui. Ele ficou triste por Leonardo ter dito que eles não eram amigos, mas ainda estava um pouco feliz por saber que o garoto não estava com raiva. No final da aula, Leonardo foi até Diego e falou: Ei, Diego, você lembra que eu falei sobre o Ícaro fazer a pegadinha comigo? Você realmente achou que eu iria esquecer? Então, agora que a raiva passou, eu deixei pra lá. Sabe, acho que todos nós concordamos que ele tinha motivo pra fazer aquilo comigo, mesmo que não tenha sido certo e tal. Eu concordo, Léo. Eu faria o mesmo. Mas você realmente não tá bravo com ele? Não, juro. E você poderia voltar a falar com ele? Olha, eu já expliquei pra ele que nós não vamos voltar a ser amigos, mas acho que dá pra nós convivermos, sem ressentimentos. Fico muito feliz por isso, Léo. Eu já te falei que o Ícaro é um cara legal. E eu sei que você também é. Eles continuaram conversando e andando juntos até saírem da escola. Enquanto, ainda dentro da sala de aula, Ícaro e Sofia conversavam. Ele não ficou bravo comigo. Então isso finalmente acabou? Não vai ter mais briga nem vingança? Não, pelo menos é o que eu espero. Finalmente a paz vai ser alcançada. Terminando de arrumar a mochila, ele se levantou da cadeira e saiu da sala ao lado da garota, conversando alegremente.
tempo? Tá quente demais pra ir andando agora. Eu não posso, minha mãe ficaria preocupada se eu chegasse atrasado. Mas você pode avisar ela. Ela não deixaria assim. Tudo bem. A gente se vê amanhã, Ícaro. No outro dia, já no final da aula, Léo estava conversando com Bernardo, quando Diego veio em sua direção. Léo, preciso falar com você. Você não cansa de vir atrás dele, não? Tá parecendo o Ícaro. Se eu não canso de ir atrás dele, sou eu quem passa o dia todo andando atrás dele por acaso? Ele anda comigo, né? E claramente eu sou mais legal que você, né? Bom, o melhor amigo dele aqui sou eu. Gente, para com isso, por favor. É claro que ele é seu melhor amigo, né? Você tem mais algum amigo, por acaso? Bernardo, para! Diego, você não é assim. Vocês têm que parar de agir assim um com o outro. Eu tô cansado dessas suas rixas. Eu espero realmente que vocês pensem nisso. Logo em seguida, puxou Diego pelo braço, e ambos foram até seu banco de costume e sentaram. E os dois ficaram conversando sobre isso até o sinal tocar. Já faziam dias da briga entre Diego e Bernardo, além do desentendimento de Bernardo com o Leonardo, onde ele tinha esperança que fosse algo de momento, mas percebeu que o buraco era muito mais embaixo quando viu o Léo sentado em outra cadeira. No outro dia, Bernardo sentiu-se fora de si quando caminhava até Diego. O que você quer? Eu venho me desculpar. Eu sei que a gente não se dá muito bem e eu tenho muita culpa nisso. E sinceramente, eu nunca gostei de você, mas a gente tem o melhor amigo em comum. E quando eu brigo com você, o Léo fica decepcionado comigo. E pra isso, acho que dá pra gente ter uma trégua, né, entre a gente. Tudo bem, eu te desculpo. Sinto muito por também não ter sido muito legal com você, apesar de você ter começado tudo isso. O que não quer dizer que eu esteja certo em ter entrado nessas discussões com você. Eu também consigo te aturar pelo Léo. Pela primeira vez desde que se conheceram, puderam ser amigáveis. Eles apertaram as mãos, sorrindo, e foi naquele exato momento que Leonardo entrou na sala de aula. Impressionado com o que viu, se dirigiu até a mesa de Diego. Os dois se encararam sem a mínima possibilidade de dizer algo. Aquela semana foi a mais tranquila para Ícaro desde que ele entrou na escola. A coisa mais fora do comum naquela semana foi os professores de artes e inglês organizarem um café da manhã. Chegando na sala de aula, ele e o resto dos alunos colocaram os pratos de comida em cima da mesa da frente e começaram a comer. Ícaro foi interrompido pela professora de artes, os pedindo que se organizassem na frente da sala para que todos tirassem uma foto juntos. Quando Leonardo finalmente chegou em casa naquela segunda-feira, ele cumprimentou o pai sentado na frente do computador, que sorriu para ele, e foi direto até o quarto. Ele jogou a mochila no chão e puxou a gaveta do móvel de cabeceira, procurando por algo que estava guardado lá há alguns meses. Quando encontrou o porta-retrato que procurava, ele encarou a foto ali dentro por alguns momentos. Ele e Ícaro, ambos com uns 5 ou 6 anos, e cuidadosamente a tirou dali. Puxando a mochila, ele tirou do bolso da frente a foto que convenceu a professora Alana a lhe dar depois de muita insistência, e colocou dentro do porta-retrato. Leonardo encarou a nova foto dessa vez. Ele e Ícaro com o dobro da idade que tinham na foto anterior, e com Diego, Sofia e Bernardo junto. Seu pai entrou na porta do quarto, chamando para almoçar. Naquele momento, ele teve certeza de que felicidade era uma palavra pequena para descrever como ele estava se sentindo.